Como você faz para saber hoje quais são todas as tensões elétricas que vão estar numa placa eletrônica em cada ponto do circuito? E além de saber esses níveis de tensão, medir com o multímetro com segurança para você saber se tem realmente aquela tensão lá, aquela quantidade de volts esperada, para saber se a placa está boa, se está ruim, se o circuito está funcionando, está bem alimentado, de forma top de linha, incrível e sensacional, para que você possa então rastrear defeitos em placas eletrônicas de forma show de bola. Você tem dificuldade em fazer essas medições, ler e interpretar esquema eletrônico de placas e fazer todas as medições na prática com multímetro? Se a resposta é sim, ou se você já tem uma certa experiência, fica até o final desse vídeo, que hoje eu vou te ensinar medindo com multímetro e analisando o esquema eletrônico, como medir cada tensão elétrica de alimentação dos circuitos integrados dessa placa eletrônica aqui, de forma top de linha, incrível e sensacional. Beleza? Vamos nessa! E é claro, galera, que todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo e comentário fixado para você baixar todos os seus e-books gratuitos do Eletrônica Fácil, do curso de Eletrônica Fácil, soldagem eletrônica. Também tem um e-book muito especial ensinando você a como usar os osciloscópios da Rigol Technologies, que você baixa gratuitamente. Tem todos os nossos cursos lá também, fechou? E também uma excelente notícia para você que quer dominar, né, a leitura e interpretação dos esquemas eletrônicos de placas eletrônicas. A gente vai lançar um curso, né, um treinamento de leitura e interpretação de esquemas de placas eletrônicas. E para participar da lista de espera de pré-lançamento, o link também está aqui na descrição do vídeo. Combinado? Bom, vamos lá, ó. Pessoal, o multímetro que a gente vai usar para poder fazer todas as medições na placa é o DM858 da Rigol. É um multímetro de bancada aí espetacular. Já vamos colocar aqui, ó, em menu de tensão DC, selecionar a tensão DC, escala de tensão DC, tá? Para fazer todas as medições. As pontas de prova já estão aqui, ó, negativa e positiva, para poder fazer as medições. A nossa fonte da Rigol DP932A já está aqui selecionada com os nossos queridos 6 volts, que é a tensão de alimentação. E aqui temos uma corrente elétrica de quase 5 mA. Tá bom? É a corrente de consumo da nossa querida placa eletrônica lógica do nosso relógio digital, que é o alvo da medição, de todas as medições aí de hoje, tá? Fechou? Aí depois tem todas as medições também na placa do display. Vamos que vamos pra cima, galera, fazer todas as medições de forma show de bola, tá? Então, primeira medição que a gente vai fazer, analisando o nosso esquema eletrônico, beleza? Depois a gente vai deixar esse esquema eletrônico aqui disponível para os membros Eletrônica Fácil e a dica de ouro número 4 também, que é um conteúdo VIP, um conteúdo a mais, para complementar ainda mais essa aula show de bola, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. Então vamos medir a tensão aqui do conector de entrada, ó. Temos aqui um valor de medição de aproximadamente 6 volts. Maravilha, então ok, tá atendendo a expectativa, 6 volts, tá? E aí fixa a ponta preta, medindo antes do diodo, 6 volts. Medindo depois do diodo, queda de 0,7, temos então o nosso querido 5,3. Fechou. Então antes do diodo 6, depois do diodo 5,3 aproximadamente. Então beleza. Aí conforme você está analisando o esquema eletrônico, né, gente? A gente já conversou sobre isso na última aula, tá? A tensão ela vai sair do diodo aqui, ó, e vai chegar até o conector VCC VDD e mais 5 volts, aonde essa tensão aqui vai ser distribuída para os circuitos integrados, ó. Então a alimentação desse CI, desse CI, desse, todos os CIs aqui vão receber a tensão de alimentação de mais 5 volts. Então essa tensão que está vindo depois do diodo vai ser distribuída por toda a placa eletrônica, tá? Então agora a gente vai medir a tensão na prática de alimentação do nosso CI-U1, conforme você está vendo aí no esquema eletrônico, tá? Então a tensão está entre o pino 16 e o pino 8. Vamos lá? Vamos fazer a medição então, ó. Então pino 16, ponta de prova positiva, pino 8, negativa. Olha lá. 5,3 volts, perfeito, gente. 5,3 volts. Maravilha. Fechou? Então, tensão de alimentação do primeiro CI, simplesmente espetacular.
Tensão de alimentação, gente, do nosso querido U2, que é o CI 4013. Também tem que estar nos pinos entre o 8 e o 16 dele, tá? Beleza? Vamos lá? Então, aliás, 8 e 16 não, pino 7 e 14, tá? Porque esse aqui é 16 terminais, esse aqui é de 14 terminais. Então, pino 7 e 14. Vamos lá? Ponta preta no pino 7. Ponta vermelha, pino 14. 5.4, 5.3 volts, perfeito. É que o multímetro de bancada Rigol vai mostrar 5.3, 8.5 e mais uma casa depois da vírgula ainda. Muito bem. Então, tensão do U2 com sucesso. Vamos agora para o próximo CI, U3, que é o 4512. Beleza? O nosso querido multiplexador. Múltiplos canais de entrada para um de saída, tá? Então, alimentação entre os pinos 16 e 8. Tem que ter o mais 5 e o nosso querido 0. Então, mais 5 no pino 16. Negativo no pino 8. 5.3 volts. Muito bem, gente. Vale ressaltar, pessoal, que quando você vai fazer a medição num circuito integrado, você tem que tomar muito cuidado para não tocar a mesma ponta de prova em mais de um terminal ao mesmo tempo. Porque daí, se você fizer isso, se você, na hora de fazer a medição, acabar encostando em dois terminais, você junta os dois e pode gerar um curto-circuito no CI até queimar o CI acidentalmente. Então, não cometa esse erro, tá? É por isso que você vai ver o professor Rodolfo sempre tocando aqui, ó, apenas com a ponta de prova do multímetro de bancada da Rigol em um terminal aqui e aqui no outro terminal, tá? Beleza? Então, não junte os dois terminais com a ponta de prova. Anota aqui no campo de comentários para mim. Não junte mais de um terminal do CI com a sua ponta de prova. Isso pode gerar queima do componente eletrônico, acidentalmente, tá? Muito bem, vamos para o próximo CI. Outro CI que tem que ser alimentado também é o U13. Beleza? U13 entre os pinos 16 e o pino 8 também, alimentação do 4518. Vamos lá, ó. Então, o 13 está aqui, pino 8, pino 16, 5.3 volts. CI U12, também alimentação entre o pino 16 e 8. Muito bem. 5.3 volts. E o 11 também 4518 entre o 16 e o 8. Mais 5 volts. Muito bem, galera. Então, tensões de alimentação dos CIs, top de linha, incrível e sensacional. Outros pontos de alimentação importantes são dos nossos queridos capacitores, tá? Ó, então muita da gente vê aqui essa porrada de capacitor aqui, ó, de 100 nanofarad, né? E aí escrito aqui, ó, o capacitor C6 é do U1, C7 do U2, C8 do U3, C9 do U11, C10 do U, tá? Então cada CI desse daqui, aliás, cada capacitor desse daqui é de um circuito integrado que tá aqui em cima, ó, no esquema eletrônico, tá? Ele é um capacitor que vai entre o positivo e o negativo do CI para desacoplar ruídos de alta frequência, tá? Então, cada capacitorzinho que está em cima do CI aqui, ó, dos CIs, ó, vou até dar uma giradinha aqui para vocês, ó, olha lá. Em cima de cada CI tem um capacitor de desacoplamento de ruído aqui, tá vendo? Então, cada CI desse tem que ter um capacitor que vai ter a tensão de 5 volts, 0 volts também. Vamos medir, ó? Então, vamos medir agora, nesse momento, o nosso querido C6. Tensão no C6, que é tensão nesse capacitor aqui, ó. Vamos lá? Medindo de um lado e de outro do capacitor, quanto deu? Vamos ver. Vamos lá? Medindo. Menos 5.3, quer dizer que se deu menos 5.3, não é que está alimentando ele com tensão negativa, tá, gente? É que eu errei a polaridade das pontas de prova na medição. Então, na verdade, o positivo não está aqui na esquerda e o negativo não está na direita. É o contrário. O negativo está na esquerda do capacitor e o positivo na direita. Olha lá. Ó. Muito bem. Agora está certinho. Medindo, então, no capacitor, positivo no terminal da direita, negativo na esquerda, 5 volts. Medindo agora no C7, 5.3 volts. Medindo no nosso querido C8, 5.3 volts. No C9, 5.3 volts. No C10,
5.3 volts no C11. 5.3 volts, tá? Então, tensão ok, bonitinha, maravilhosa e top de linha. Para medir, por exemplo, a tensão do capacitor eletrolítico C5, como é que você faria? Medir por cima é muito difícil, você vai ter que medir por baixo, tá? Então, vou pegar o suporte rotativo aqui do Eletrônica Fácil, ó. E vou medir agora a tensão do nosso querido C5. Vamos lá, ó. Então, positivo e negativo aqui, ó, no capacitor, ó. Menos 5.3 volts, quer dizer que eu errei a polaridade. Negativo aqui, positivo aqui, então. 5.3 volts, perfeito, tá, gente? Muito bem. Agora, meus queridos, outras tensões que estão na placa eletrônica, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que é diferente. Como a gente já rastreou todas as tensões de alimentação dessa placa aqui, do CIS, agora a gente vai medir tensões que vão estar sobre outros componentes e que a placa vai exibir para nós, para a gente ver se está chegando mesmo, tá? Continuando então as medições, meus queridos amigos, alunos da família Eletrônica Fácil, vamos medir agora as tensões nos botões, tá? Beleza? Então temos o botão S1, S2 e S3. Vamos lá, ó. Então o negativo está aqui. Vou fixar o negativo aqui. Vamos ver aqui, ó, tensão na entrada da S1. Opa, aqui não marcou nada. E aqui? Opa, marcou aqui, ó, 5 volts. Então, esse aqui tem 5, aqui embaixo também tem que ter 5, ó. Então, quer dizer que a chave desse botão, ela vai fechar entre esse e esse aqui, da direita para a esquerda. Então, aqui na esquerda, ó, não vai ter nada. Ó, não tem nada e não tem nada. Então, aqui os terminais da direita do botão estão alimentados, ó, e os da esquerda não. Então, quer dizer que a hora que eu apertar o botão, é que daí vai chegar a tensão, tá bom? Já a gente vai apertar os botões daí para testar. Então, ó, S2, ó, então entrou tensão na direita e na esquerda não vai ter tensão, ó. S3, na direita tem tensão, 5 volts, e na esquerda não. Muito bem, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vou medir a tensão aqui, ó. Então, parece que tem muita tensão, tá, gente? Medindo a tensão aqui do terminal da direita, 5 volts, mídio da esquerda, nada. Apertou o botão. Ó, percebe, gente? A tensão sai de 0 para 5 volts. Ó. Então, quer dizer que a chave está abrindo e fechando com sucesso. Vamos medir no S2. Direita tem tensão, esquerda não tem tensão. Apertou o botão. Tensão chegou com sucesso. Medimos na direita. 5 volts, medimos na esquerda na S3, apertou o botão, olha lá. Então, botões funcionando com sucesso. O botão flash, gente, ele está ligado tanto do lado esquerdo como do lado direito, né, da alimentação. Ele é um botão que ele vai trabalhar quando a placa for alimentada na bateria, tá? Então, no botão flash aqui, ó, tanto de um lado vai ter a tensão quanto no outro também. Beleza? Ele só vai atuar quando a gente alimentar a placa a bateria e depois eu faço uma outra aula só para explicar isso aqui para vocês, tá? Beleza? Vamos lá, mais tensões dessa placa aqui que a gente tem que ter. Vamos agora medir as tensões lá nos resistores, lá de cima do esquemático, ó. Então, R8, R6 e R2, ambos de 10 kΩ. R8, R6 e R2. Então, eu vou fixar aqui, ó, o negativo da nossa placa. Vamos medir a tensão aqui, ó. Olha lá. Do nosso querido R2, ó, 5 volts. R8. 5 volts. E R6. 5 volts. Resistores de pull-up. Fechou, gente? Vamos medir agora a tensão no transistor Q3 BC557. Terminal emissor dele tem que ter 5 volts. Então, negativo aqui. Emissor, ó, 5 volts. Perfeito, gente. E agora a gente chega num momento muito crítico, tá? Das medições aqui na nossa placa eletrônica. Porque, tá vendo essa barra de pinos aqui, ó? Ela, através do cabo flat, bem conectado aqui, repassa todas as vias
de todos os sinais digitais da placa lógica, inclusive tensão de alimentação para a placa do display. É isso mesmo, tá? Então, se a tensão aqui não estiver bacana, a tensão de alimentação aqui não estiver bacana, não vai chegar corretamente lá na placa do display também, tá? Beleza? Então, nós vamos ter que medir agora na barra de pinos as tensões de 0 volts e 5 volts também. Pino número 10 e pino número 11 da nossa barra de pinos. Vamos lá, ó. Então, está escrito aqui, ó, VDD 5 volts, GND. Vamos lá, ó. Então, VDD 5 volts e GND. E aí está o 5.3 volts. Muito bem, gente. Então, isso significa que quando eu plugar aqui... Vou desligar minha fonte rapidamente, né? Só por segurança, desliguei aqui. Quando eu plugar aqui a placa do display, a placa do display já tem que funcionar. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, gente, ó. Ligando, então. Olha aí que maravilha, top de linha e sensacional. A nossa placa eletrônica do nosso querido display funcionando de forma simplesmente sensacional. Ajustando a hora aqui, ó. Então, 7 ajuste rápido, 7 ajuste lento, ó. Que bacana, né? Beleza, ó. E é isso, gente. Primeira placa mapeada com sucesso. Se essa aula já foi top, imagina o curso de leitura e interpretação de esquema eletrônico de placas eletrônicas. Vai ser muito massa, né, galera? Então clica no link aqui da descrição do vídeo. Já entra na lista de espera desse curso show de bola, simplesmente top de linha. Fechou? Vai ser muito massa ter vocês lá. Não esquece de baixar todos os e-books do Eletrônica Fácil, e-books da Rigol também, né, ensinando você a desbravar os osciloscópios da Rigol aí de forma sensacional. Você também pode ir clicando nos links aqui da descrição do vídeo, gente. Ver todos os distribuidores da Rigol no Brasil, clicar no botão de WhatsApp de cada um deles lá e infernizar eles para dar um desconto, né, vindo do Eletrônica Fácil. Fala, ó, vi o vídeo do professor Rodolfo, eu quero comprar um multímetro, eu quero comprar o osciloscópio da Rigol e eu quero desconto do professor Rodolfo do Eletrônica Fácil. Eles vão te dar esse desconto simplesmente show de bola lá na Raiz, RCBI, Omni, Getrotec, Rindac, entre outros distribuidores também. Cursos e treinamentos para você sair do zero rumo à faixa preta no mundo da eletrônica, cursoseletronicafácil.com.br. Tudo aqui na descrição do vídeo, comentário fixado em algum lugar. Vamos para cima, tá? Membros, dica de ouro número 4 já estará disponível para falar ainda mais sobre essas medições aqui, análise de fonte de alimentação, tudo isso e muito mais, fechou? Forte abraço, galera. Obrigado, Rigol, pela parceria. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos para cima que na próxima aula tem muito mais análise agora na placa do display. E aí eu vou mostrar essa ponta aqui, ó. E aí você não perde para esperar. Bora medir SMD? Tamo junto. Vamos para cima.